Disse mais o Senhor a Moisés: Dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que está sorteada para vocês como herança terá essas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zin, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Passará pelo sul das subidas de Acrabim. Prosseguirá até Zin e irá para o sul de Cades Barneia. Depois passará por Azar Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande. Será essa a fronteira do oeste. Este será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até Lebo Amate. O limite da fronteira será Zedate, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar-Enã. Será uma fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Faça uma linha de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá de Sefã até Riblá, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Kineret. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam. Aqui o Moisés é gago, né? Eu não vou fazer. Que sou eu? Seria distribuam a terra por sorteio como herança, algo assim. O Senhor ordenou que seja dada às 9 tribos e meia, porque a família da tribo de Ruben, da tribo de Gad e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança deles. Essas duas tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: esses são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Esses são seus nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Eliade, filho de Equislom, da tribo de Benjamim; Puque, filho de Jogli, líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Efode, o líder da tribo de Manassés e filho de José; Quemuel, filho de Siftã, da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, o líder da tribo de Sacar; Aiude, filho de Solome, o líder da tribo de Asser; Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidade para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão a cidade para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor da cidade que vocês derem aos levitas se estenderão para fora de 405 metros a partir do muro da cidade, do lado de fora da cidade. Meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles serão uma área de pastagem para as cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderão fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo, que tem muitas, mas poucas das que tem poucas. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas das tribos que tem poucas, entende? Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderão fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão um local de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morrerá. Antes de apresentar-se a julgamento... acusado de assassinato, para que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se a julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras de Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para qualquer outro estrangeiro que vivam entre eles.
para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é um assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. Peraí, se alguém tiver nas mãos uma... Ah, tá, mas eu esqueci de matar, né? Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Peraí, então é só andar com aquela ali, pelo que eu entendi. O vingador da vítima matará o assassino. Quando encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditalmente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra... Não, li errado. Premeditadamente. Ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, e ela morrer, então como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado do assassinato do vingador da vítima, e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado, sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar para sua propriedade. Essas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executada, como assassino mediante depoimento de testemunha. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite um resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra, antes da morte do sumo sacerdote. Não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante a... peraí, eu li errado. Não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante ao sangue de assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem, e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. O chefe de família do clã Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: Quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança dos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança ao nosso irmão, Zelofiade, às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será retirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo da qual se uniram pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se uniram pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu essa ordem aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. É isso que o Senhor ordena quanto aos filhos de Zelofiade. Eles poderão casar-se com quem lhes agradar. Portanto, que se casem dentro do clã da tribo do seu pai. Nenhuma herança em Israel passar fome. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra. Eu li passar fome, não sei porquê. Então nenhuma herança de Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Toda filha que herdar as terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofiade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofiade, Maalá, Tissa, Oglã, Milca e Noá casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas, por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Caraca, então eles se casavam entre os... O próprio clã, não sabia disso não.
E agora e agora é Romanos, porque está no script, oh meu Deus, no plano. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos de graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é um poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que a princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E não aqui. Dizendo sábio, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou em impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Isso. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas a serem criadas, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza da mesma forma. Os homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para que pratiquem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. E estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores e inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam as coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam.